Está conosco na linha o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, o Dr. Sidney Kleiner. Dr. Sidney, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Thaís. Muito obrigado por atender o Jornal da Bandeirante, gente. O que é que o senhor pode agregar a respeito disso que a Thaís estava trazendo? Palavras do secretário, palavras do governador do estado. Nós estamos vivendo um crescimento na quantidade de internados por causa do Covid-19 na última semana ou nas últimas semanas, ou se trata apenas de um reflexo de um feriado, como deu a indicar o secretário? Olha, o tempo ainda, o número de dias desde que nós começamos a perceber esse aumento, ele ainda é muito pequeno para que ele seja considerado uma tendência exponencial de crescimento ou como comumente o pessoal gosta de chamar uma segunda onda, né? O que existia aqui, pelo menos em nosso hospital, era um número de leitos ocupados por paciente COVID que mantinham uma média entre 50 e 55 pacientes. E a partir do dia 12, da quinta-feira passada, esse número passou a aumentar, ao mesmo tempo que houve o aumento à procura dos testes de PCR, sem, contudo, significar um aumento que seja sensível na positividade desses testes. Porém, o que nós vimos é que, de fato, o número de pacientes que passaram a ser internados e que procuraram o nosso atendimento, eles aumentaram na quinta e na sexta, passaram de 50 a 68 pacientes e seguiram um aumento no sábado, uma estabilidade domingo. Ontem o Einstein contava com 83 pacientes internados, hoje existem aqui 93 pacientes confirmados, mostrando de fato um aumento real, porém ao longo do tempo é que nós vamos ter a noção se isso é uma oscilação numa curva que vinha seguindo um platô e volta a ser um platô, ou isso terá um crescimento exponencial à semelhança do início da pandemia. Doutor Sidney, quanto tempo é necessário para se detectar isso? Se isso é apenas um pico ou se isso de fato é uma tendência de crescimento forte no número de casos e internações por Covid? Como nós temos feito essas análises conforme média móvel, a média móvel considera a última semana, esse tempo não menos do que uma semana de acompanhamento para nós podermos dizer que a média móvel está aumentando. Se nós fazemos análise, por exemplo, da média móvel, a gente vê que a positividade dos testes chega até a cair, numa média de 7 dias para trás. Porém, isso só vai ser possível de ter um dado real, e isso isso que significa o estudo estatístico, né? Isso permite dizer a partir de 7 dias, quando a média móvel de fato terá uma alteração. Senhor, pelos dados que tem do Hospital Albert Einstein e também daquilo que tem visto nos consultórios, inclusive nas estatísticas e nos dados científicos, o senhor diria que teremos uma segunda onda? Já estamos na segunda onda? Não teremos ou é cedo para dizer? É muito cedo para dizer, Eduardo, conforme eu vinha comentando. Se nós olharmos os países da Europa que apresentaram os picos elevadíssimos no início da pandemia e praticamente após o pico eles zeraram a Covid, foi quando a população voltou a frequentar bares, restaurantes, praias, a segunda onda ela passa a acontecer de um fenômeno, de um momento zero praticamente de pacientes infectados. No Brasil, isso tem um comportamento, pelo menos no município, estado de São Paulo, que seguiu um platô. Nós podemos acompanhar diariamente um número de mortalidade que caiu, fato, em relação àquele do início, mas segue um platô de atendimento. Portanto, a doença aqui, ela não foi tratada ou não foi minimizada com quarentena e lockdown da forma como foi para a Europa e talvez expôs mais pessoas a contaminação, a infecção. Então, é muito cedo para dizer que aqui, primeiro, que acabou uma primeira onda. Segundo, se é uma segunda onda enquanto não acabou a primeira. Terceiro, se isso é uma oscilação que, a partir de um platô que nós tínhamos de contaminação, ele passa a crescer um pouco e ou manterá um platô num nível superior ou diminuirá. O fato é que o que os números vêm mostrando é que, de fato, a nossa população deixou de lado algumas medidas de proteção, especialmente o uso da máscara e especialmente o encontro com aglomerações, com festas, com restaurantes, enfim, aquilo que contribui para a disseminação, especialmente em locais fechados.
Presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klagener, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Quando esse aumento no número de internações começou a surgir há umas 2 semanas, doutor Sidney, se dizia que isso era um fenômeno restrito a hospitais particulares e também relacionado ao fato de que a quarentena daqueles trabalhadores que conseguiram fazer home office durante esse tempo, nesse momento estava sendo cumprida de uma forma menos rígida, as pessoas voltando ao trabalho presencial, pouco a pouco, e que isso seria ali um fenômeno restrito a essa faixa da população menos numerosa. O senhor tem essa avaliação ou isso foi ali há algum tempo e já não se reflete mais na realidade? Olha, as informações que eu tenho que tanto nas classes A e B, como nós vimos nos hospitais privados aumentando o número de leitos, assim, outros hospitais também do setor público reportaram um aumento de internações também na população em geral, apesar do número total de casos seguir uma curva decrescente no município de São Paulo. Porém, o que nós estamos vendo é um incremento em todas as classes e todos os setores de atendimento à saúde. E aí eu tenho a impressão de que não é o retorno presencial ao trabalho, porque na maioria das empresas, os cuidados mínimos para evitar aglomeração, o uso de máscara, higiene frequente das mãos, eles continuam sendo adotados, inclusive revezamentos, para que não aumente o número de colaboradores no mesmo espaço, na mesma empresa. Eu acredito que o grande motivo para que tudo isso esteja acontecendo é talvez um certo desleixo em termos de entretenimento. A gente vê praias lotadas, vê bares, restaurantes lotados, o abandono do uso da máscara. Nós temos que entender que num restaurante, para a gente comer alguma coisa, a máscara é retirada. E num ambiente fechado, a contaminação ela fica praticamente impossível de impedir. Então, temos que ter realmente o cuidado, tentar nos encontrar ou participar de atividades presenciais quando elas são inevitáveis de serem postergadas e ter a vigilância, porque a doença está aí fora da mesma forma como estava no início da pandemia. Quer dizer, não necessariamente porque nós estamos relaxando a quarentena, e eu acho que isso faz algum sentido para a capacidade produtiva, mas com todos os cuidados a gente evitará que isso seja uma segunda onda. Dr. Sidney, ontem o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que nem com a chegada da vacina é possível desligar os cuidados, como o senhor está dizendo aí. Porque para a vacina chegar a todo mundo vai demorar muito tempo. Tem não só a questão do fármaco estar pronto, como de vender esse fármaco, entregar esse fármaco, distribuir, produzir, inclusive, né, ter laboratório suficiente para dar conta da população mundial inteira, ou pelo menos daquela mais vulnerável. O senhor acha que a gente vai ter que conviver com esses cuidados que o senhor está dizendo que nós já estamos nos descuidando ainda por anos ou meses? Tem uma estimativa? Eu arrisco dizer que isso vai participar de uma nova modalidade de vida. Nós todos, quando viajávamos ou a trabalho, entretenimento, nós vimos populações da Ásia usarem máscara até motivo de preconceito, quando você via geralmente pessoas, cidadãos asiáticos usando máscara. Na China, 3, 4 anos atrás, tive a oportunidade de apresentar um case do Einstein no Congresso Mundial de Hospitais e eu via pessoas correndo em praça pública para esporte de máscara. Então, talvez lá já houvesse essa cultura da proteção. E talvez a gente, por muitos e muitos anos, a gente tenha sim que mudar um pouquinho a forma, porque outras pandemias podem ser que também voltem a acontecer de outras formas, outros vírus. Então, cabe a nós, talvez, essa mudança do modo de viver, nos preocupando cada vez mais com hábitos de higiene, com hábitos de proteção, principalmente em situações de aglomeração. Dr. Sidney, no começo da pandemia, muitos hospitais fecharam alas inteiras para receber pacientes de Covid. Nós tivemos a construção dos hospitais de campanha. Algumas redes destinaram prédios inteiros também só para o tratamento dessa doença. E, ao longo do tempo, isso foi sendo desmobilizado. Se a Covid voltar com força agora, os hospitais estão preparados? Eu acho que aí nós temos 2 problemas, Thaís, porque neste momento nós estamos atendendo uma demanda
de pacientes que voltam a cuidar das suas condições de saúde que não são Covid, especialmente aquelas de alta complexidade. O Einstein, na semana passada e retrasada, ele tinha quase que 100% de ocupação com as questões que não eram Covid, principalmente porque as enfermarias destinadas aos pacientes de Covid, elas não passavam de 60 leitos, inclusive ocupadas por um número representativo, 20, 25%, de pacientes vindo de outros estados, até em estado grave, por Covid. Mas a atividade diária de um hospital que tem um tino de alta complexidade, ela continua. Então, o grande desafio vai ser nós agora organizarmos as alas à medida que a demanda vai exigindo os leitos serem destinados à Covid e, de alguma forma, tentar limitar ou protelar o agendamento daqueles casos que sejam eletivos, não urgentes, que podem eventualmente aguardar um período maior para serem realizados de procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Só para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, Dr. Sidney, isso trouxe o número de que nesse momento há 93 pacientes internados no Hospital Albert Einstein com diagnóstico de Covid e que a média de leitos até a semana passada, por exemplo, era de 50 a 55. São esses os números mesmo? Porque a gente vê aqui um aumento de quase 80%, não é? Sim, os números eram de 50 a 55 casos durante 3, 4 meses seguidos, sendo que 20% no mínimo eram de outros estados que vinham ao Albert Einstein por conta do tratamento necessário no UTI de mais alta complexidade. O que aconteceu foi que o incremento do número de pacientes fez hoje o Einstein conta com confirmados 93 pacientes internados. Algumas alas, nós temos fluxos muito bem segregados aqui, separados tanto da admissão, da porta de entrada, para pacientes portadores de Covid ou suspeitos de Covid, daqueles que são o fluxo normal. E cada vez, seguindo essa demanda e por uma experiência acumulada com outras situações do manejo desse fluxo, nós estamos liberando alas exclusivas Covid para dar conta deste aumento de demanda atual. E esse crescimento exponencial começou exatamente em que dia, Dr. Sidney? Da quinta para sexta. Quinta Quer dizer, sexta. não é porque houve ainda uma estabilização no sábado, uma diminuição no domingo e voltou a subir ontem. Então não é um crescimento exponencial, mas é um aumento comparado ao que nós tínhamos nos últimos 4, 5 dias. Bem, eu queria agradecer ao presidente do Hospital Albert Einstein, Sidney Klagener, falando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Sidney. Bom trabalho para o senhor, hein? Muito obrigado, bom dia a todos.